Meu nome é Fernanda Fernandes da Silva e eu vou apresentar as etapas de desenvolvimento e conclusão da minha pesquisa de doutorado intitulada Riscos para a Construção Parental e a Constituição Psíquica do Bebê, um estudo psicanalítico. Eu vou começar pelo resumo. Esta pesquisa investiga a relação entre a construção parental e a constituição psíquica do bebê em gestações de alto risco. O estudo analisa as transformações emocionais dos pais e os possíveis impactos na constituição psíquica do bebê, considerando o ambiente familiar e social. Partimos de uma pesquisa teórica fundamentada em autores como Freud, Winnicott, Olagnier e Doutor. Em seguida, realizamos uma pesquisa de campo transversal, com amostragem não probabilística e uma análise qualitativa e comparativa entre famílias com gestação de risco e gestação típica, antes e depois do nascimento do bebê. Embora a análise dos resultados não tenha apontado o contexto de risco como complicador para a interação pais-bebê, foi possível identificar fragilidades peculiares a esse contexto, tais como o excesso de interferência familiar e profissional no modo como os pais conduzem os cuidados de seu bebê. Outros fatores, como a saúde mental materna e o histórico de traumas vivenciados por um dos pais, mostraram-se como possíveis riscos ou complicadores para a interação entre os processos de construção parental e a constituição psíquica do bebê, independentemente do contexto gestacional. Agora vamos partir para a introdução. A transformação corporal durante a gestação, os ritos culturais, o discurso social, assim como as fantasias infantis, desempenham um papel importante na elaboração psíquica dessa experiência, que é tão universal quanto singular, tal como o complexo de Édipo. Ambos os pais são influenciados pelas mensagens sociais no processo de construção do papel parental. As expectativas em relação ao bebê são comumente expressas através da preferência pelo sexo ou pelo desejo de que a criança seja saudável. No entanto, situações de risco durante a gestação podem perturbar os pais emocionalmente e afetar seu projeto identificatório e a capacidade de cuidar de si mesmos e a se preparar para a chegada do bebê. A detecção pré-natal de problemas ou risco de perda fetal afeta a organização familiar e a vida psíquica dos pais, exigindo uma integração dessa informação para compreender a realidade e os cuidados necessários. A construção da parentalidade e a constituição psíquica do bebê estão interligadas, e a presença de risco ou de necessidades especiais requer um processo de adaptação e ajustes no processo de assunção do papel parental. Os desafios nesse caminho podem afetar a relação mãe-bebê, pois a base psíquica do bebê é construída a partir do psiquismo dos pais e do ambiente no seu entorno. A interação entre os pais, familiares, profissionais de saúde e até o Estado pode influenciar a saúde mental e a recuperação dessa interação. Portanto, é necessário compreender os elementos de fragilização para oferecer apoio às famílias. Este estudo visa investigar a relação entre a construção da parentalidade e a constituição psíquica do bebê, comparando famílias com gestação de alto risco e famílias com gestação típica, identificando os possíveis conflitos e o suporte ambiental necessário. O objetivo é compreender como essas interações influenciam o bem-estar dos pais e o desenvolvimento do bebê, visando preencher uma lacuna nas políticas públicas e privadas de cuidados para famílias neste contexto. O método. A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa e transversal, com amostragem não probabilística. Os participantes da pesquisa são mulheres grávidas em acompanhamento pré-natal típico e de alto risco, seus companheiros e filhos. A chegada em campo foi antecedida pela avaliação e autorização do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo. O cenário de pesquisa é composto por 4 instituições: um hospital público, um hospital privado, uma unidade básica de saúde e uma clínica particular, todos localizados em um município da Grande São Paulo. A composição final dos grupos 1, gestação de alto risco, e grupo 2, gestação típica, manteve a paridade quanto aos aspectos sociodemográficos dos participantes. A primeira etapa da pesquisa consistiu em uma revisão bibliográfica da teoria psicanalítica em torno dos trabalhos de Freud, Winnicott, Olagnier e Doutor, entre outros. A pesquisa tem como objetivo analisar os sentidos relacionados à construção do parental e à constituição psíquica do bebê, comparando a experiência de famílias com gestação típica e de alto risco, utilizando uma abordagem que combina
contribuições das escolas winnicottiana e lacaniana. Os objetivos específicos da pesquisa são identificar elementos capazes de fragilizar a construção parental nos dois contextos, gestação saudável e gestação de alto risco, identificar as construções fantasmáticas dos pais, identificar os aspectos que representam o processo de desprendimento das construções fantasmáticas em relação às vivências com o bebê real e identificar os elementos psicossociais que representam fragilidades, apoio e sustentação. A segunda etapa foi composta pela coleta e análise dos dados. A coleta se deu em 3 etapas interpostas, denominada de momentos 1, 2 e 3, no período entre janeiro de 2018 e maio de 2019. No momento 1, as gestantes e seus familiares eram admitidos em qualquer período da gestação para diversificar a amostra e evitar queixas voltadas a uma problemática predominantemente orgânica prevista em cada um dos 3 estágios gestacionais. A amostra inicial totalizou 30 famílias entrevistadas. No momento 2, a pesquisadora contatava as famílias por telefone ou e-mail no período calculado entre 3 e 6 meses de nascimento do bebê. Havia preocupação de não oferecer uma interferência nociva ao período inicial, dentro do qual o Winnicott identifica o estado de preocupação materna primária. Por essa razão, entendemos que a segunda etapa deveria acontecer num período que fosse cedo bastante para que as vivências não tivessem sido esquecidas e tarde o suficiente para preservar o processo de adaptação inicial da díade. No momento 3, com base na data de nascimento do bebê, as famílias eram contatadas no período entre 6 e 10 meses de vida do bebê. 2 pontos principais foram considerados. O primeiro, por ser um momento em que a família já tomou decisões sobre o retorno da mãe ao trabalho, e o segundo ponto refere-se à constituição psíquica do bebê, que já estabeleceu as bases para o desenvolvimento do ego e o reconhecimento da mãe como objeto externo. Os procedimentos para a produção e análise dos dados incluíram reuniões prévias com as equipes de gestão e ginecologia dos hospitais e da Unidade Básica de Saúde para viabilização e reconhecimento das condições contextuais de campo. A seleção dos participantes para o grupo 1 obedeceu ao critério de inserção da díade no acompanhamento pré-natal de alto risco pelo obstetra. Para o grupo 2, foram selecionadas famílias que seguiam o acompanhamento pré-natal dentro de parâmetros normais, tanto para o feto quanto para as gestantes. Para a realização das entrevistas, utilizou-se os seguintes instrumentos: roteiro de entrevistas semi-estruturados, protocolo IRD, gravador digital e caderno de anotações. Os roteiros de entrevistas foram construídos com base nos autores citados para favorecer a emergência de informações no entorno do fantasmático parental, da sustentação ambiental e dos aspectos sociais. As narrativas das entrevistas foram construídas a partir dos áudios e anotações, buscando manter a fidedignidade dos relatos dos participantes e considerando a intersubjetividade envolvida. A análise dos dados foi realizada sob a ótica da psicanálise, envolvendo a interpretação do conteúdo latente, inconsciente, presente nas narrativas, a partir de 4 categorias analíticas. São elas: aspectos fantasmáticos prévios, sustentação, pontos de fragilidade e planejamento quanto ao bebê e à vida pessoal. Essas categorias analíticas foram utilizadas no momento 1, antes do parto. Depois do parto, no momento 2 e 3, nós acrescentamos uma 5ª categoria analítica, denominada adaptação ao bebê real. O processo de análise e interpretação se deu em 5 etapas. 1. Identificação de categorias analíticas. 2. Análise dos aspectos evolutivos das categorias analíticas. 3. Descrição analítica dos grupos 1 e 2. 4. Análise comparativa entre os grupos. E 5. Interpretação dos resultados. Agora faremos uma breve apresentação sobre os resultados, que são os sentidos relacionados à construção parental e à constituição psíquica do bebê no contexto de risco. Com a proposição de Olagnier sobre a participação do desejo parental como matéria-prima para a constituição psíquica do bebê, ao lado da proposta de Winnicott sobre o papel da sustentação ambiental como base para as condições que favorecem a continuidade do ser, levantamos a hipótese de que, uma vez marcada pelo contexto de risco gestacional, a chegada de um bebê poderia interferir no cruzamento fantasmático parental e promover sentidos singulares tanto para a construção parental como para os primeiros elementos oferecidos para sua constituição psíquica.
A análise dos resultados apontou um primeiro sentido diferente do nosso ponto de partida, pois a suposição do contexto de risco como um potencial complicador para os processos de construção parental e constituição psíquica do bebê não se confirmou, tal como verificado em outro estudo sobre a mesma temática com acompanhamento longitudinal. A análise dos relatos pré- e pós-natal das famílias com gestação de alto risco apontou para a presença de um estado de alerta parental, como primeiro sentido que emergiu neste contexto. Ele foi relacionado à convivência dos pais com um risco constante experimentado durante a gestação. Esta característica parece evoluir para um estado de hipervigilância em relação às manifestações do bebê, mostrando-se ainda mais dependentes de orientações técnicas em relação às manifestações deste. É possível que essa marca na qualidade da interação entre pais e bebês se faça presente entre os primeiros elementos introjetados pela criança. Esse contexto parece ofertar ao bebê um objeto ambiente hipervigilante e possivelmente intrusivo. Outro sentido que emergiu nesse contexto diz respeito à vulnerabilidade quanto ao abandono da díade pelo pai. 2 mulheres das 6 famílias em contexto de risco vivenciaram esse abandono durante a gestação. Se de um lado observamos homens que não querem ou não conseguem sustentar o papel parental diante de um contexto de risco, temos de outro familiares, especialmente os avós, que se sentem como que convocados a ajudar. Nesses casos, entretanto, a ajuda vem acompanhada de críticas e interferências que parecem ferir duramente o narcisismo parental. A presença dos avós é uma realidade também entre as gestantes típicas. Entretanto, essas não apontam as interferências como fatores de fragilização, tal como acontece com as famílias em contexto de risco gestacional. Dificuldades significativas na introdução ao aleitamento materno se fez presente na quase totalidade da amostra de alto risco. O sentimento de fracasso, porém, não é exclusividade de mulheres do grupo de gestação de risco. Observamos uma distribuição desigual de tarefas e responsabilidades que ficam a cargo da mulher. Questionadas sobre o desempenho parental, elas demonstram um sentimento autocrítico em relação ao papel materno. São elas que predominantemente executam os cuidados e, enfim, são elas também que assumem o ônus por não corresponderem ao ideal social balizado pelo peso, medidas e desenvolvimento do bebê. A análise dos resultados apontou para o fato de que 5 das 6 mulheres do grupo de alto risco precisaram adiar o plano de retornar ao trabalho. Algumas optaram por conciliar os cuidados do bebê com algum tipo de trabalho desempenhado em casa. A renúncia temporária à carreira profissional, quando algo não vai bem com o desenvolvimento do bebê, parece ser um ato socialmente reservado às mulheres, independentemente do nível de escolarização delas. Observamos que o contexto de risco gestacional pode tensionar o processo de gestação e nascimento. De um modo geral, contudo, as famílias integram essa experiência que, apesar de deixar marcas que se expressam no fazer parental, não comprometem a base da construção relacional entre o bebê e seus pais. Esse espaço relacional oferece as condições iniciais para que o eu do bebê possa advir, narcisicamente investido pela libido parental. É desse espaço, também, que os pais retiram os elementos para a construção do papel parental. Vamos discutir agora alguns aspectos dos resultados sobre os riscos para o espaço relacional pais-bebê, porém agora em ambos os contextos, de risco e de gestação típica. A análise da evolução da história pessoal, dos planos, fantasias e perspectivas futuras dos pais, antes e depois do nascimento dos bebês, fez emergir outros fatores que foram identificados como riscos para a construção parental e para a constituição psíquica do bebê. Tais fatores estão no entorno da saúde mental dos pais e da capacidade de acolhimento e sustentação do ambiente. Se, do ponto de vista do bebê, há inicialmente uma espécie de fusão dele com o meio, tal fantasia não pode ser levada adiante por muito tempo pelo imaginário dos pais, sem prejuízo para a construção desse espaço relacional, bem como para o desenvolvimento da autonomia e do prazer de pensar do bebê. Assim, observamos 2 situações principais em que identificamos um obstáculo capaz de prejudicar essa dinâmica relacional. O primeiro obstáculo diz respeito a uma adesividade patológica ao conteúdo fantasmático
que impõe aos pais dificuldades em reconhecer as manifestações reais do bebê. Esse fenômeno foi observado entre os núcleos familiares cujas mães apresentaram uma fragilidade emocional sugestiva de uma patologia narcísica caracterizada por um diagnóstico psiquiátrico e um posicionamento regredido. O segundo obstáculo representa a reunião de situações traumáticas na história de pelo menos um dos pais: abuso sexual, abandono parental, abortos, doença familiar, racismo e discriminação. Esses fatores foram relatados pelos pais antes do nascimento dos bebês e, posteriormente, observamos que o modo de investir parental guardava marcas dessas vivências. Ambos os contextos de doença mental e trauma psíquico prevêem uma necessidade de sustentação emocional que, quando desempenhada a contento, seja pelo cônjuge ou pelo meio social, parece minimizar os efeitos nocivos. O apego exagerado do bebê à figura materna e a dificuldade de inserção da figura paterna no atendimento às necessidades do bebê foi um elemento inusitado que emergiu predominantemente entre as gestantes típicas. Analisando o histórico da constituição familiar desse grupo, observamos que a ausência paterna na história dos genitores é uma característica prevalente entre as famílias com gestação típica. A função paterna comporta, para além da figura do pai real, toda a malha de sustentação, barreira e intrusão que a sociedade e o Estado representam para um núcleo familiar. A relação estabelecida entre o casal parental e a criança é marcada pelos traços de seu meio. Existe um acordo de mão dupla entre a família e o social, denominado contrato narcisista, que deve ser nutrido por ambos os polos, família e sociedade. A vulnerabilidade econômica é o primeiro ponto que emergiu como quebra desse contrato por parte do Estado. A chegada de um bebê requer condições mínimas de alimentação, moradia e bem-estar para a díade. A manutenção dessas condições faz parte da sustentação narcísica parental, no sentido de pertencimento, mas também no sentido de corresponder ao ideal social. O contrário, porém, poderia representar uma desistência antecipatória da sociedade em relação a esse bebê. O desamparo diante da ausência do pai real é potencializado pela ausência de políticas públicas que atendam com dignidade a chegada de um bebê. O segundo ponto em que observamos em nossa amostra a emergência de uma quebra no contrato narcisista por parte dos pais e do social diz respeito ao racismo. A expectativa de branqueamento dos filhos, manifestada pelos pais, indica qual é o caminho mais seguro para se manter investido nesse contrato. Se de um lado temos bebês que precisarão moldar sua constituição a partir desse sequestro de determinadas referências identificatórias, de outro, temos pais que perseguem um ideal social parental anunciado por abordagens que associam práticas parentais ao desenvolvimento de habilidades nas crianças. Tais práticas, no entanto, acabam por despojá-los de sua história cultural e familiar. O discurso que normaliza equivocadamente a culpabilidade parental e a coloca como intrínseca ao desempenho dessas funções sustenta essa busca desenfreada por manuais de educação. A felicidade conjugal e o desempenho parental cada vez mais se submetem ao domínio de especialistas que pretendem construir caminhos ideais. A tentativa de corresponder ao ideal social de família perfeita e parto humanizado parece obturar a expressão dos afetos no entorno dessa experiência. A propósito da humanização, em torno dos processos de gestação e nascimento, observamos que para garantir que o conceito de humanização não seja deturpado em função de interesses econômicos, há que se permitir a expressão da singularidade. As preferências da mulher em relação ao tipo de parto, por exemplo, ainda que não possam ser atendidas, precisam ao menos ser escutadas. Elas estabelecem conexões com o fantasmático infantil e parecem comportar condições capazes de perturbar o equilíbrio psicofísico desse evento. Considerações finais. Em síntese, observamos que a construção parental tem seu ponto de partida no desenvolvimento psicossexual dos pais que, a depender de como e aonde chegaram, dispõem de mais ou menos flexibilidade para se desprender do próprio narcisismo e investir o bebê a partir de seu gesto espontâneo. A dinâmica entre a herança fantasmática do percurso libidinal dos pais e o encontro com o corpo real do bebê pressupõe uma mediação feita pelo contrato estabelecido entre família e sociedade. A constituição psíquica do bebê, assim como a construção parental,
também depende dos termos estabelecidos nesse contrato com o social, mas tem seu ponto de partida nos desejos e pré-investimento parental que vão ao encontro do corpo real do bebê. É nesse corpo, dotado de apetências psíquicas e um potencial biológico singular, que o investimento parental poderá ancorar suas expectativas. O excesso de projeção parental pode obstaculizar as condições iniciais do desenvolvimento psíquico do bebê, uma vez que, ao convocá-lo a se defender dessa intrusão, favorece a predominância do que o Winnicott propõe como falso self. Observamos que os riscos para a construção parental e a constituição psíquica do bebê estão especialmente no entorno da saúde mental dos pais e no modo como eles vão evocar e escoar suas vivências traumáticas a partir da sensibilidade que o contexto perinatal promove. Ao ambiente, cabe oferecer a sustentação para reequilibrar a inconstância interna. A boa relação com o cônjuge, assim como com a equipe médica, faz parte do processo regulatório esperado do ambiente. O excesso de interferência familiar e profissional, ao lado da vulnerabilidade social, representam fatores de risco, na medida em que atravessam o narcisismo parental. Françoise Dolto diria que não existem boas e más mães. Como de costume, ela se vale de afirmações controversas para sinalizar algo fundamental no terreno da parentalidade. Ela denuncia o equívoco dos profissionais que se ocupam da família ao emitirem juízo de valor sobre como os pais conduzem os cuidados e a educação de seus filhos. Ferir o narcisismo parental não os ajuda a se tornarem melhores. As mães que encontram dificuldade em fazer a sustentação precisam, elas próprias, de mais sustentação ambiental. Abre aspas. Em vez de conselhos, eles precisam de recursos ambientais que estimulem a confiança da mãe em si própria. Fecha aspas, Winnicott, 1969. Nossa proposta de cuidado para esse contexto vai no sentido de promover a sustentação ambiental e o fortalecimento do narcisismo parental com o mínimo possível de interferências técnicas. E também com a disponibilização de um espaço de fala para os pais, seja na consulta pré-natal com um profissional médico, seja com um profissional de saúde mental integrado ao processo de acompanhamento gestacional. Faz-se necessária a capacitação dessa escuta, que inclui a compreensão da necessidade de expressão dos medos e desejos parentais em torno da experiência de gestar e parir e a integração desses afetos à história pessoal dos pais. Trata-se de um processo que visa promover condições para a elaboração do traumático parental, ao mesmo tempo em que protege o bebê de uma projeção maciça capaz de enviesar o si mesmo. Para além da capacitação da escuta, a promoção desse espaço depende da criação e do fortalecimento de políticas públicas que garantam o protagonismo familiar, que se estabelece, entre outras coisas, a partir de condições dignas de acolhimento psíquico e material do bebê. A construção e o desenvolvimento parental, em geral, dispensam interferências e recomendações. O ponto central é o acolhimento e a sustentação, para que o recém-nascido possa se enraizar valorosamente em sua estrutura familiar e social, baseado numa experiência de confiabilidade. Obrigada.